Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense, a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Vamos fazer aqui uma análise de Corinthians 2, Remo 0, Corinthians passando para oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis. Bem, ficaste curioso? Queres saber o que eu vou falar? Vai ter análise do jogo e eu vou cornetar a repercussão algumas. Beleza? Ficaste curioso? Queres saber? Eu já te chamo, eu já te peço. Vem com nós, papi! Salve, Nação Querosense, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre... deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro, Bet Nacional, Fegol, tá tudo aqui, as marcas devem estar aparecendo. Mas vou tentar ser sucinto. Por que tu estás fazendo gravado? Porque eu quero. Não, brincadeira, é porque eu queria tentar botar aqui em palavras algumas coisas que eu pensei e na live a gente acaba atropelando, mas vai ter live, deve ter live, então calma, Bet, calma, vamos tentar falar aqui. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. O jogo e algumas repercussões que eu vi, né? Vocês vão entender. Tentarei ter garbo e elegância ao fazer as críticas, as observações. Vamos lá. Primeiro, tudo ou quase tudo que a gente nos conteúdos pré-jogo falou aconteceu. Como o Corinthians ia jogar, a tentativa que o Cuca teria de marcar mais pressão, sabe, de tentar roubar a bola mais próximo e ir flechando pro gol, as triangulações pelas pontas que seriam importantes, pelos lados, uma possível sentir o clima do jogo. Quem não viu e acha que eu tô aqui, nossa, tudo que tu falaste aconteceu, assiste. Tem dois conteúdos que eu falo basicamente sobre o jogo, fora as lives e tal. Tá aí. Dito isso, eu acabei antes de estar gravando aqui, antes de gravar esse conteúdo, eu ouvi a coletiva de Marcelo Cabo. Tá? Primeiro, vamos lá, sobre sensação, né, do torcedor remista. Mano, eu não sou ninguém para dizer o que o torcedor deve ou não deve sentir, como ele deve estar, se puto, se frustrado, se feliz, se de boa. Eu não sou ninguém para determinar a sensação, a tua sensação, torcedor remista. Eu acho que feliz é um pouco de exagero, talvez até satisfeito, mas demérito total e irrestrito também é outro exagero. Se eu pudesse te falar alguma coisa, tenta ficar no meio do caminho, entendeu? É óbvio que a tristeza está na torcida remista, a frustração, até a raiva de porra e tal. Como eu tuitei, a possibilidade real de estar nas oitavas de final e não estar deve dar essa raiva, essa frustração maior ao torcedor remista. Ponto. O jogo. O Corinthians começa como todo mundo imaginou que começaria, pressionando, buscando, ele muda o meio de campo, ele vai com o Fagner na lateral, ele muda o meio de campo, ele aposta no meio de campo um pouquinho mais pegador, mesmo com o Giuliano, que foi substituído porque não entregou o que ele queria, aí ele botou o moleque, né? Então aquela ideia, será que ele vai conseguir manter essa pressão? Ele faz isso rejuvenescendo ainda mais o time. E sai o primeiro gol do Corinthians a 1 minuto e pouco, que seria o pior cenário possível para o time azulino. Foi uma puta jogada do Adson. Ninguém pode tirar o mérito da jogada do Adson. Entendeu? Que a gente disse, por aquele lado só dá para ser ele para fazer o que o Cuca quer. E ele fez. Há uma perda de bola
E essa bola poderia ter sido parada, esse jogador poderia ter sido parado pelo menos em 2 ou 3 situações, inclusive pelo Shoa, com uma falta mais perigosa. Que eu imagino que o Shoa, que mais uma vez fez um bom jogo, falou: aqui não vou precisar fazer essa falta. E ele acerta, né, o Madison, chute de rara beleza. Mas aquele jogador poderia ter sido parado, eu acho que era o Leonan, o Ícaro, enfim, tiveram jogadores. E o Remo deixou. Depois disso, obviamente, houve uma pressão corintiana, uma pressão, mas naquela pressão de Corinthians. Nada com muito toques de bola e tal. E depois de, sei lá, 25, 30 minutos, o Remo joga o jogo. Joga o jogo que se apresenta, que é o Corinthians que tinha que fazer o segundo. O Corinthians que tinha que fazer o segundo, o Remo não tão bem e tal. Ponto. O primeiro tempo acaba 1-0 e o Remo ainda classificado. Certo? Vocês lembram que eu falei que o Corinthians ia jogar, sabia que tinha que jogar muito mais do que jogou aqui, tinha que fazer o seu melhor. Só que o melhor do Corinthians, e se o Remo conseguisse fazer o seu melhor, eu não via 3 gols de diferença. Você lembra disso? Só pegar nos conteúdos e nas lives, eu repito isso à torta e à direita. O Corinthians fez, não sei se o melhor, mas muito mais do que fez em Belém. E aí vem um problema. Durante muito tempo do jogo, o Remo não fez o seu melhor. E mesmo assim o jogo termina 2-0. Explico. Para mim, muitos jogadores tiveram abaixo do seu melhor. E vamos usar como parâmetro o jogo de Belém. Repito, a partida se mostra diferente. Há um adversário diferente. Há um adversário jogando outro jogo, numa outra intensidade e na sua casa, onde ele é extremamente acolhido. Óbvio. Então a dificuldade imposta ao clube do Remo seria muito maior. Mas individualmente, alguns jogadores foram abaixo do que eles podem. Eu pensei, eu falei, cara, eu vou sair falando. Falei, cara, fala. Tu não falta com respeito, tu não vai no ser humano, tu vai falar do jogo. Então acho que tu pode falar. Isso sou eu conversando comigo mesmo, tá? Então vamos lá. Leonan foi muito mal. O jogo todo. O Leonan foi muito mal. O Marcelo disse que para ele ninguém sentiu a pressão da arena, o nervosismo, né? Foi o jogo mesmo. É óbvio que o treinador tem que proteger os seus e se tiver que cobrar, vai cobrar internamente, como ele fez do primeiro para o segundo tempo que a gente vai chegar. Mas o Leonan foi muito mal defensivamente, foi muito mal ofensivamente, perdendo bolas fáceis. Parecia que estava sentindo o jogo. Isso diminui o Leonan, Paulo? Lógico que não. A gente está falando desse jogo. O gringo, que eu vou colocar o asterístico gigante, porque nesse jogo, como o time não se encaixou, ele acaba que ele não conseguiu performar ou realizar o que ele podia, mas eu o achei um pouco abaixo. Pablo Roberto, que é o cara mais técnico desse time do Remo, sem dúvida. O Pablo só tem que entender que não tem Zinedine Zidane na Série C. Não existe. Então, o Pablo precisa entender que para ele colocar em prática tudo que ele pode, não é pouca coisa, ele precisa simplificar o jogo dele. Porque quando ele acha que ele é craque, ele fica abaixo. E ontem, para mim, na bola, no jogo, ele foi abaixo. Porra, Paulo, o Pablo tu não esperava muito do teu 8, que é o 10? Tu esperavas. Então, e se ele se colocou nessa posição, é para esperar mais dele. Isso quer dizer que ele, meu Deus, não, isso não quer dizer nada, quer dizer que ele foi abaixo. E eu achei também, meu nome é Gal, que poderia ter pego esse protagonismo também abaixo, não sei se o tempo que ficou parado. Ponto. Paulo, e o Pedro Vitor? O Pedro Vitor, para mim, é o que é o Pedro Vitor. Ele tenta, toma um monte de decisão errada. Algumas dessas decisões, às vezes, dão certo e ele dá certo.
mas ele também esteve abaixo e também... E isso acontece o quê? Aí tu tem uma plataforma de jogo definida. Ela consegue voltar a ser realizada, porque em algum momento, e principalmente no segundo tempo do jogo, o Remo conseguiu repetir a sua plataforma. Jogou mais próximo, ficou mais tranquilo, ficou com a bola, conseguiu, não deixou o Corinthians, mesmo no atropelo, ir para cima. Quando o individual, mais de alguns, está abaixo, tu não consegue executar esse plano. E aí, irmão? E aí é complicado. E mesmo assim, com o Remo não fazendo o seu melhor jogo possível, o Remo ia passar do Corinthians. O Remo ia passar do Corinthians. E o Remo sofre um gol manjado. O Remo sofre um gol protegido, porque o Cabo fala, ele botou o Paulinho e botou o Gil lá para dentro, e aí eu faço uma linha de 5 botando o Diego Ivo, o Curuá e o que estava lá. E aí, num balão da direita, o Vinícius deveria ter saído. E não há problema nenhum em você respeitar o seu ídolo, porque você tem que respeitar, você deve respeitar. E não tem nada a ver você fazer isso e questionar. O Vinícius era para ter saído naquela bola. Paulo, mas ele poderia errar. Poderia. Mas ele deveria ter saído naquela bola. Como disse o meu amigo Fábio, que estava assistindo o jogo comigo, é só tu ver que em todas as outras ele sai. Todas. Aí, o Gil faz o que entrou para fazer lá na frente, bloquear o Ícaro, não deixar o Ícaro subir. Muita gente está questionando falta. Não vai dar falta. Como não expulsou o Adson, como inverteu um monte de falta, como deixou de dar um monte de falta para o Remo. É o Corinthians na arena, galera. Não sejam inocentes. Paulo, está dizendo que a arbitragem interferiu diretamente, teve roubo? Não, estou dizendo que a gente também falou aqui que essas situações é pró-casa, E se essa casa for arena, é pró-Corinthians, não tem jeito. E aí, num balão, numa jogada que eles executaram dentro do que imaginava, o Remo não conseguiu se defender do jeito que imaginava. O Vinícius não sai, o Roger Guedes, no meio de 2 ou 3, faz o gol e vai pro pênalti. E aí, irmão, o Leonan perder, eu já falei do Leonan no jogo, ele perdeu o pênalti, eu nem vou entrar no mérito, porque o Muriqui, que foi achacado pela torcida remista, bateu o pênalti de categoria, porque isso acontece. Talvez eu pudesse dizer, porra, Cabo, mas o Leonan que tu sabias que estava mal, mas aí é uma decisão da hora, eu não sei como é que estavam os outros, tanto que o Claudinei, né? O Claudinei entra, estreia bem e bate o último pênalti e bate bem, ou seja, entra com um cartão de visita positivo. Legal. Acho que o jogo é isso. A tua sensação de frustração, se tu quiseres olhar pelo copo meio cheio, é porque podia, dava, é para doer de novo, mas agora eu acredito que se você assistir o jogo de olho aberto, você sabe que esse time do Remo compete. Ele é competitivo. Paulo, mas eu acabaste de falar que ele jogou abaixo. Mas ele estava jogando contra o time de Série A, que está na Libertadores e foi vice-campeão dessa competição que tu estava jogando. Os times de Série C não têm esse nível do Corinthians. Mesmo o Corinthians desarrumado, fazendo uma lambança atrás da outra, só o Roger Guedes é mais caro que todos os times da Série C. O Yuri Alberto, enfim. Agora vamos às repercussões. Eu acho que você não tem também que sair lambendo todo mundo. Foi tudo ótimo, maravilhoso, que coisa linda, nossa. Não é. Doeu, perdeu, desclassificou. Porque podia ter perdido e não desclassificado. Dói, sofre, porra. Qual é o teu problema em sofrer e dizer, porra, foi foda, foi duro, foi doído, tô puto? Faz parte do processo. Agora, tu pode ser o falso bonzinho, que tem um monte de falso bonzinho e que você gosta. E não sei o que, mas tem que mudar a postura. Que postura, cara pálida? Que postura que tem que mudar, neném?
Fala, a postura que tem que mudar é que o Remo é omisso. A postura que tem que mudar é que o Remo não joga fora de casa. Fala, porra! Tu fica nessa de aí, tem que mudar a postura, porque tu sabe que esse teu personagem vai pra frente, pseudo bonzinho. Fala, porra! Não te esconde! Ora, porra! Ponto! Segundo, o que reclama de tudo? Ah, mas em 1936 perdemos para o Edmundo. Aquele time era uma merda. Para de falar merda, que tu nem bobear, tu nem sabe o que tu tá falando. Entendeu? Para de induzir as pessoas a pensar besteira. Hein? Mas assim, de novo, a gente se desclassificou. Para de falar bobagem, cara. Para de falar bobagem. Quer ser o sabidão e tu só é um chato de galocha. Tu só és um chato de galocha e outra, pouquíssimo inteligente. Porque tá cooperando merda com arroz doce. Entendeu? De novo, quem sou eu para ir no sentimento do torcedor? O que eu posso te pedir, torcedor, é quer ver tudo, quer ouvir tudo? Ouça, veja, mas faça a sua opinião. Se você quer estar puto, dizer que esse time é uma merda, esteja puto, diga que o time é uma merda, mas diga você. Quer dizer que esse time é maravilhoso, que tá tudo bem, diga, mas diga você. Eu acho que não é nenhum daqui, é no meio. É para doer, poderia ter passado, tiveram jogadores que poderiam ter rendido mais, sim. E se isso acontecesse, para mim o Remo passaria. Então há de se corrigir isso. Há de se conversar com esses jogadores, há de se entender o que aconteceu. O Remo está uma merda? Para mim, não. O Remo está pronto para começar a ser? Para mim, sim. Para mim, sim, pelos jogos que vem fazendo. Agora, tem uma semifinal importante que está empatada para ir para a final do Paraense, que é o campeonato que ele tem a obrigação de ganhar, assim como o seu rival. E começar bem uma Série C, porque depois de muito tempo o Remo tem um time treinado, e bem treinado. Mas também não adianta ser treinado, bem treinado, né? Todo cheio de opções e funções e planejamentos e não rodar. Tem que rodar. Vem rodando, fez de tudo. Olhem a Copa do Brasil, tá? Olhem. Tirando o Flamengo que atropelou e mais algum, tudo jogo duro. E tudo passou, tirando o Sport que passou pelo Curitiba, só passou A. Só passou A. Talvez o time de divisão mais baixa que ficou perto de estar nas oitavas foi o Clube do Remo, porque o CRB é Série B, né? Que disputou contra o Atlético Paranaense. Enfim, acho que o Remo fez um jogo digno. Poderia ter sido melhor? Poderia. O Remo tinha condições de passar? Tinha. É um vexame? Não. Só que tem que ter aprendizado. Os jogadores precisam entender, alguns uma coisa e outros outra. Internamente, Marcelo Cabo, Thiago Gasparino, enfim, todo mundo também tem que tomar suas lições e eu acredito, pelo que eu venho vendo, no decorrer da temporada, essas lições serão tomadas. É isso, eu sei que a torcida azulina não está feliz, não é para estar, na minha opinião, mas de repente quem sou eu? Mas tem um caminho aí, há um caminho. E parece que esse caminho, se bem percorrido, pode levar aonde tu, torcedor azulino, queres. Valeu? Deixa tua opinião. Você viu que eu também descasquei. Mas é isso, eu precisava falar. Todo mundo fala, né? Por que não? Por que não? Vamos lá. É isso, deixa teu like, te inscreve no canal, vai na Bet Nacional. Vai na Fegol. Valeu! É nóis! Tchau!